Oi, galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Thaís Birk, professora de literatura, e hoje a gente está aqui para bater um papinho sobre o romantismo. Esse vídeo ele é um material de apoio para vocês, né? Então ele deve ser consumido, usufruído juntamente com os slides que já estão disponibilizados no portal do aluno. Bom, romantismo confesso que é uma escola literária que me fascina, tanto pelo contexto histórico e político em que ele está envolvido, como também com as características dele, o que ele traz, a reflexão que ele traz, né? Essa volta para a subjetividade, essa volta para o lirismo. Para a gente entender direitinho o romantismo, a gente precisa entender em que contexto ele surge, em que contexto histórico, social, político ele surge. Qualquer ruído aqui eu peço perdão para vocês, porque minha gatinha tá ali atrás do sofá fazendo um pouquinho de bagunça, mas tudo bem. Então, o romantismo ele é um movimento artístico e filosófico que vai surgir no final do século XVIII, após a Revolução Francesa. E por que ele surge após a Revolução Francesa? Com a derrubada dos nobres na Europa, com as quedas, né, dos monarcas da Europa, a gente tem a ascensão da burguesia. E essa burguesia, então, que agora é a classe dominante, ela tem novas necessidades, outros gostos de consumo. Então essa galera que não tem sangue azul, não é oriunda da nobreza, porém agora detém o poder político e econômico, quer consumir arte, quer consumir literatura, porém, né, tem gostos diferentes dos nobres que antes ocupavam o poder. Então, o romantismo, esse movimento surge após a Revolução Francesa justamente para atender a essa necessidade da burguesia como classe dominante, certo? No Brasil, o romantismo ele vai ganhar algumas pinceladas, alguns tons diferentes. Lá na Europa, ele já tinha esse cunho nacionalista. Porém, aqui no Brasil, devido ao nosso contexto histórico diferente da Europa, nós teremos algumas características peculiares. O romantismo ele começa a surgir no Brasil já no início do século XIX, com a chegada da família real no Brasil em 1808. Em 1822, a gente tem a proclamação da independência do Brasil. Com isso, com esses dois fatos atrelados, o que se busca? Se busca um sentimento nacionalista. Então a gente vai ter uma literatura, tanto na prosa como na poesia, que vai fazer uma exaltação da pátria, uma exaltação dos valores nacionalistas, uma exaltação da natureza brasileira, né, das coisas belas que o Brasil tem. E, sobretudo, uma característica bem importante, num primeiro momento, vai fazer essa construção do mito fundador do Brasil. Então, o que o romantismo faz num primeiro momento? Pega a figura do índio e a figura do europeu, né? E aqui a gente está falando dos portugueses, basicamente, mas une esses dois povos, né? O povo indígena e o povo europeu. E da união desses dois povos surge a nação brasileira. Isso segundo a literatura romântica do século XIX. É nesse contexto que nós temos escrito o romance Iracema, de José de Alencar, que conta justamente a história de amor entre Iracema, né, e Martim, entre uma índia e um europeu. E essa história de amor, ela vai acabar em tragédia, ela vai acabar em morte. Justamente esse é o tom do romantismo. Um amor idealizado, um amor impossível e que vai acabar de maneira trágica. Então, muitas histórias deste período, escritas neste período da literatura brasileira, acabam em tragédia ou trazem grandes tragédias nelas. Na poesia, a gente também tem uma característica bem legal. Nós teremos poemas indianistas, que também vão trazer, né, a figura do índio aqui exaltada, e nós temos muitos poemas que vão justamente exaltar a pátria, exaltar a terra, exaltar a natureza. Um exemplo é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que diz assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. No céu tem mais estrelas. Nosso céu... Oh, errei. Vou do comecinho de novo para ficar certinho. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então aqui a gente tem um eu lírico que está fora do Brasil, ele está longe do Brasil. Provavelmente ele está na Europa, né? E ele está falando com saudades do Brasil, dizendo que lá no Brasil, na terra dele, né, tem palmeiras onde canta o sabiá. E as aves que aqui gorjeiam, provavelmente esse aqui é na Europa, né? O canto das aves não é tão bonito quanto o canto das aves que estão no Brasil. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aqui qualquer semelhança com o hino nacional não é mera coincidência. Então aqui a gente tem a exaltação da natureza, a exaltação da pátria. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Então aqui esse eu lírico está dizendo pra gente que à noite, quando ele deita para dormir, fica ali reflexivo, pensando, lembrando, ele lembra com saudades da terra dele, né? Lembrando das palmeiras, lembrando da natureza, lembrando da beleza do canto do sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então aqui ele está rogando a Deus para que ele não morra sem novamente estar no Brasil, sem novamente pisar no Brasil. Por isso, Canção do Exílio é alguém que está exilado, é alguém que está fora do Brasil e que está então aqui rememorando as belezas, né, as maravilhas do país, e aqui exaltando a pátria, dizendo como o amor, né, falando do amor que sente pela sua terra. Aqui, participação especial da gata. Bom, o romantismo no Brasil, então, ele surge nesse clima nacionalista, nesse clima indianista, exaltando a pátria, trazendo o índio e o europeu como os fundadores da nossa nação. É importante a gente esclarecer aqui que nesse primeiro momento do romantismo, a figura do negro ela não surge, ela não aparece, né? Nesse período, os negros no Brasil eram escravizados e eles aqui não são tratados na literatura, são realmente ignorados. Mas posteriormente, como a gente vai ver, os poetas, os autores vão dar conta também de lembrar da participação, de como os negros são importantes, como os povos africanos, os negros que vieram sequestrados da África e também os que já nasceram aqui, foram importantes para a fundação do nosso país. Bom, o romantismo brasileiro ele vai ser dividido em 3 fases. Essa primeira fase, nacionalista, como eu falei para vocês. A segunda fase do romantismo, ela vai ficar mais parecida com o romantismo europeu. E daí a gente vai ter temas como a morte, como a tragédia, como o suicídio, presentes na literatura. Um expoente deste período literário é o livro Noite na Taverna, tá? Do Álvares de Azevedo. Peço desculpa aqui pela minha edição simplinha, né? Mas a gente não julga o livro pela capa. Esse aqui eu comprei no 1,99 alguns anos atrás. E aquele livrinho assim, se alguém me pedir emprestado e não devolver, eu não sinto tanta dor, tá? Mas então, Noite da Taverna vai trazer pra gente a história de um grupo de amigos que estão numa taverna bebendo, e eles começam ali, né, em meio à sua embriaguez, a contarem as suas aventuras. É interessante que as personagens não têm nomes brasileiros, mas sim nomes europeus. E todas as histórias que são narradas nesse livro por essas personagens, elas não se passam no Brasil, elas acontecem em algum lugar da Europa, seja em Roma, seja em Madrid, né? Mas são narrativas contadas e ambientadas na Europa. E daí a gente percebe essa mudança, né? Que a gente vai desse ultranacionalismo, o romantismo ele se volta para a Europa. O romantismo no Brasil ele surge justamente com esse intuito de não copiar
a arte, a literatura europeia. Mas no segundo momento ele acaba fazendo justamente isso e buscando essas origens, certo? Então aqui neste livro, por exemplo, Noite na Taverna, a gente vai ter histórias bem violentas. Então, assim, para quem tem um coração muito frágil, né, não é recomendável. Mas para quem encara bem, tendo consciência de que é ficção, de que não é realidade, a gente vai ter história de pedofilia, a gente vai ter histórias de estupro, de assassinatos, de necrofilia, né, relação sexual com cadáveres. Então, assim, é uma narrativa bem forte, né? Nada que chega a abalar a gente, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de ler sabendo que é uma narrativa ficcional, certo? Então, Noite na Taverna, expoente máximo dessa segunda geração romântica. Essa segunda geração romântica, ela recebe dois nomes, dois títulos, paralelamente, tá? A gente vai chamar essa segunda fase do romantismo de ultrarromantismo, justamente porque vai buscar, né, a sua raiz, a sua origem no romantismo lá na Europa. E a gente também vai chamar ela de geração byronista, ou de literatura byronista, ou byronismo. E por quê? Porque Lord Byron é um poeta, foi um poeta britânico, né? E ele justamente trazia esse clima para sua produção poética, cercado de tragédia, de dor, de morte, de violência, certo? Nós também teremos outros autores, tá, que vão europeus, que são muito importantes, né, na influência desse período da literatura brasileira. A gente tem o Goethe também, que é autor da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. A gente tem o Flaubert, que é autor de Madame Bovary, tá? Então a gente vai ter uma série de autores que vão influenciar essa segunda geração romântica dos autores brasileiros. Bom, num terceiro momento, porque o romantismo brasileiro, lembrando, ele tem 3 fases, 3 gerações. A terceira geração romântica, ela é chamada de geração condoreira. E daí aqui a gente vai associar esse nome condoreiro, tá, ao condor, a figura do condor, aquela ave, tá, que é uma águia menorzinha, uma ave de rapina. A gente sabe que a águia, ela é usada como símbolo de liberdade por diferentes nações. Então, o Império Romano tinha a águia como símbolo, né, da sua força, do seu poder e símbolo da liberdade. Os Estados Unidos, que se consideram a nação mais democrática do mundo, tem a águia como símbolo. O regime nazista também vai usar a águia como símbolo, né? No seu discurso, na sua narrativa de libertação, através do trabalho, né? Através da purificação, da eugenia, purificação da raça, aquele absurdo todo que o nazismo pregou, mas o nazismo também se utilizou da águia como símbolo de referência. Aqui na América do Sul, nós não temos águias, nós temos condores, que são aves menores, aves de rapina menores. Então, o condor aqui na América do Sul se torna o nosso símbolo de liberdade. Por isso que essa terceira geração é chamada de condoreira. E esses autores da terceira geração, eles vão falar justamente disso, eles vão falar de liberdade. E liberdade de quem? Quem era o povo preso, o povo cativo, o povo massacrado nesse período? Justamente o povo negro. Nos slides eu deixei um linkzinho para vocês, basta ali vocês copiarem e colarem na barra do navegador, tanto no computador como no celular, para um vídeo no YouTube, que é do poema Espumas Flutuantes, Navio Negreiro, tá? Espumas Flutuantes é o nome do livro do Castro Alves, que traz esse poema justamente Navio Negreiro, tá? Aqui também peço desculpa, minha edição baratinha do R$1,99, mas tá boa, dá pra ler, quem quiser emprestado, tá disponível, tá? Então, Castro Alves é o nosso maior autor deste período. Ele é chamado de o escritor da liberdade, o escritor dos negros, né? Ele dá voz ao povo negro escravizado em situação de escravidão aqui no Brasil. E o que o Castro Alves vai fazer? Justamente através da sua poesia, ele vai denunciar
todos os horrores vividos por essas pessoas na travessia do oceano, nas fazendas, como as mães eram separadas dos seus filhos pequenos ainda, né? Como as pessoas eram castigadas fisicamente, mal alimentadas, os corpos que eram jogados no mar nessa travessia entre a África e o Brasil. Então, todos os horrores trazidos pela escravidão, pelo tráfico de pessoas, né, pelo trabalho forçado vão ser denunciadas pelo Castro Alves. Mas ele faz isso com uma linguagem tão bonita, que a gente, ao mesmo tempo que a gente aprecia a linguagem do poema empregada pelo Castro Alves, a gente também consegue sentir toda a emoção, toda a dor que ele está tentando, né, transpor ali, passar pra gente ali através dos seus poemas, certo? Então, aqui pra gente fazer um resumão, uma retomada. O romantismo brasileiro, ele surge com esse sentimento nacionalista e ele acaba se dividindo em 3 fases aqui no Brasil. A primeira geração nacionalista e indianista, a segunda geração, a geração ultrarromântica, também chamada de geração byronista, e a terceira geração, a geração condoreira, que daí vai ser uma política, uma literatura, uma poesia, uma literatura engajada socialmente, né? Representada aqui na figura máxima, né? O autor mais famoso que nós temos desse período é o Castro Alves, e ele vai usar a literatura para fazer política, para discutir a sociedade brasileira, os nossos hábitos, os nossos abusos, certo? Como sociedade principalmente sobre o povo negro. Mas ele também vai falar da questão da escravidão dos índios, de outros povos, certo? Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Peço desculpa aqui pela participação da minha gatinha, tá? E estamos aí às ordens para atendê-los em suas dúvidas. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem e ao sair na rua usem máscara, lavem as mãos e bastante álcool gel. Falou, pessoal!